Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, aqui é mais um vídeo para refletir um pouco sobre um vídeo de um pastor, né? Se eu não me engano é pastor Eliseu, parece que é Eliseu o nome dele, se eu não estou enganado. Mas também, com todo respeito ao pastor, com todo respeito às pessoas que são de congregações de igrejas protestantes. Mas eu não poderia deixar de dar uma resposta ou uma reflexão, fazer uma reflexão muito sincera e com muito respeito sobre esse vídeo aqui. Como sempre eu coloco embaçado, né, a imagem para que você possa ver ali o pastor falando, né? Dá para assim ter um pouco da imagem dele, mas embaçada, para evitar problema com o pastor e também com o YouTube, com questões de direitos autorais. Mas veja esse vídeo aí e você vai ver. É um vídeo de 1 minuto, porém tem tanto conteúdo que ele dispara assim de maneira aleatória para pegar pessoas que não têm conhecimento da doutrina católica e achar que tudo que ele está falando é verdade, quando de fato ele está apenas mentindo ou tem completa ignorância daquilo que é a fé da Igreja Católica, história da Igreja, história do cristianismo, cânon bíblico e tudo mais que você puder imaginar. Veja aí o vídeo. De fora ficarão os idólatras, aqueles que adoram, veneram e se prostram diante de ídolos e são devotos de santos. Pastor, o senhor está desrespeitando a minha religião. Não, é sua religião que desrespeita as escrituras. Mostra o Salmo 115 com todo respeito para o senhor padre. Mostra 1 João capítulo 5 para o padre. Mostra Apocalipse 21 para o padre. Mostra Apocalipse 22 para o padre. Não há tradição, não há homem, não há igreja acima da palavra. A Bíblia é a autoridade suprema, porque ela é a palavra de Deus. A senhora merece respeito, mas só Jesus, o Senhor dos senhores, merece adoração. Ele é digno de toda adoração. Então você pode ver aí que ele começa falando sobre os idólatras ficarão de fora. Esse versículo provavelmente é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, que vai falar que os idólatras ficarão de fora. Outra lista de pecados, incluindo o pecado da idolatria, lá em Gálatas capítulo 5 vai falar. E Apocalipse também, capítulo 21, também vai falar de uma lista de pecados de pessoas que ficarão fora do reino dos céus. E aí está a idolatria. Aí para o pastor e para a maioria dos protestantes, o que é idolatria? Ele vai dizer adoração, veneração e se prostrar diante de ídolos e santos devotos e ser devotos de santos. Então ele coloca num pacote só, né? A adoração a ídolos, né? Veneração ele coloca no mesmo pacote que a adoração, mas nós sabemos que a palavra veneração é distinta de adorar. Também ela se refere a uma certa adoração, mas porém ela tem outros significados, como prestação de honra, grande respeito e coisa do gênero. E ele vai dizer quem também quem se prostra diante de ídolos e quem é devoto de santos. E aí ele vai dizer que essa é a definição, de maneira geral, para os idólatras. Só que eu queria mostrar que não é bem assim. E eu vou mostrar passo a passo. Pegue a sua Bíblia. Se você não tiver com Bíblia, pegue aí caneta, caderno, papel e vá anotando as passagens aí para a gente falar um pouco sobre isso. Eu vou falar sobre isso, sobre o que é idolatria e segundo a mentalidade do pastor, se de fato isso é idolatria, então até a palavra de Deus está se é idolatria, se é adoração, se isso é adoração, né? Porque se é adoração, quem se prostra ou quem venera uma imagem estaria também adorando essa imagem. E a gente vai ver isso aí passo a passo. A outra questão é que ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que, pastor, o Senhor está desrespeitando a minha religião, e ele vai dizer, não, é a sua religião que está desrespeitando as Escrituras.
Então veja, é a sua religião que está desrespeitando as escrituras. Então ele faz uma desassociação, né, uma separação entre igreja e escritura, como se a escritura tivesse caído do céu com paraquedas e tudo. Esse vídeo chegou para mim hoje e, por incrível que pareça, eu comecei a ler, já tinha lido algumas coisas, mas eu comecei a ler esse livro aqui, ó, Scott Hahn e Kimberly Hahn. Todos os caminhos levam a Roma. O nosso percurso até o catolicismo. Quem era Scott Hahn, o Dr. Scott Hahn? Um pastor presbiteriano que se converteu a Jesus e a sua verdadeira igreja, que se converteu ao catolicismo, podemos assim dizer, como nós chamamos a igreja, né? Pernilongo aqui atrapalhando a vida. E veja o que vai dizer nesse livro, logo na apresentação do livro. Essa apresentação vai falar sobre um artigo que foi escrito nos Estados Unidos, e ele é de lá, né? No ano de 1997. E nesse artigo eles vão falar da conversão de 50 pastores. Veja, 50 pastores que se converteram à Igreja Católica e a Jesus Cristo, consequentemente, porque Jesus e a Igreja é a mesma coisa, né? Jesus é a cabeça, a Igreja é o seu corpo, então é inseparável. Não tem como separar Jesus da Igreja, senão a gente faria uma cabeça sem corpo ou um corpo sem cabeça, e isso não existe, é uma aberração, né? Então ele vai dizer logo assim... o artigo cita os motivos que levaram tais pastores, isso é na página 9, na apresentação, né? O artigo cita os motivos que levaram os tais pastores à conversão. Subjetivismo protestante, em consequência do princípio do livre exame das escrituras. E esse mesmo pastor, acho que é o pastor Eliseu, ele estava muito preocupado com a subjetividade da doutrina protestante desse livre exame, e ele falava dos infiltrados dentro da igreja. Se você procurar, você vai ver ele falando sobre o perigo maior não é os inimigos da igreja, mas os que estão infiltrados na igreja protestante, ele está falando. Então, por quê? Porque essa subjetividade, né, ou subjetivismo protestante a respeito das escrituras, do livre exame da escritura. Ou seja, se você desassocia as escrituras da igreja, ou se você separa, faz uma cisão entre escritura e sagrada tradição e magistério apostólico da igreja, você entra dentro de um relativismo e você cria no século XXI, em pleno século XXI, a Torre de Babel, né? Que cada um vai falar a sua língua e ninguém se entende. E por esse motivo, esse é um dos motivos que os pastores voltaram à igreja, o retorno também à literatura patrística, ou seja, os padres da igreja, ali dos primeiros séculos da igreja, ou dos 8 primeiros séculos da igreja, que mostra o modo de entender a fé dos antigos cristãos. Então, se pastor começar a estudar e voltar para a patrística e ler de fato a patrística, procurando a verdade, de fato procurando a verdade, querendo encontrar a verdade, não consegue permanecer muito tempo nas igrejas protestantes, porque eles vão perceber que a mentalidade protestante do livre exame não é a mentalidade da igreja primitiva, né? E outra coisa, e a definição do cânon da Bíblia, que não é deduzida da própria Bíblia, mas sim da tradição oral da Igreja Católica. Por que da Igreja Católica? Porque até 1517, Lutero sai da Igreja Católica e só existia a Igreja Católica, com a exceção das chamadas igrejas ortodoxas, que se separaram também da Igreja Católica no ano 1054. Então, até o ano 1054 só existia uma única igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, né? A Igreja Una, Santa Católica e Apostólica, tendo a sua sede em Roma. A partir do ano 1054 teve uma cisão, o cisma do Oriente. Em 1517 teve outro cisma, outro grande cisma, que foi o cisma do Ocidente, onde Lutero, né, junto com os seus, vamos dizer assim, os seus seguidores, os seus adeptos ou outros que pensavam como ele, romperam com a igreja. Então, só a Igreja Católica existia quando o cânon bíblico foi formado. E quem formou? A igreja. Por quê? Se você procurar aí, faça uma pesquisa, faz uma pesquisa na internet aí.
Quem foi São Damaso I? São Damaso I, você vai ver que São Damaso I, no ano 300 e alguma coisa, São Damaso I vai fazer alguns concílios locais, e nesses concílios vai definir, né, o cânon bíblico. E está lá, é definido. Ele vai dizer, esta é a lista dos livros que são lidos na igreja e que a gente vê e entende e percebe, e o Espírito Santo dá testemunho que são palavras de Deus. Então, foi a Igreja Católica quem selecionou os livros da Bíblia. E por que foi a Igreja Católica? Porque, pastor Eliseu, a Igreja Católica é coluna e sustentáculo da verdade. 1 Timóteo, né? Deixa eu ver aqui. 1 Timóteo 3,15. Olha, 1 Timóteo 3,15 vai dizer assim, Paulo dizendo a Timóteo, todavia, se eu tardar, quero que saibais como deveis portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Então é a Igreja Católica que tem a autoridade para definir o cânon bíblico. Então não tem como o Senhor desassociar a igreja da palavra de Deus. E nem a palavra de Deus, as escrituras da igreja, porque foi a igreja na sua tradição oral, na sua tradição de leituras destes textos nas comunidades cristãs do primeiro século, que vai definir quais são os livros que são canônicos, que são inspirados, né? E isso aí é fato, ninguém pode fugir disso, porque o cânon foi formado no primeiro século, nos primeiros séculos, né? E somente a Igreja Católica existia, não existia nenhuma outra. Então, o pastor, não é que a religião católica esteja desrespeitando a igreja, né? Ou melhor, as escrituras. É o Senhor que de fato desrespeita a igreja em nome de uma suposta defesa das escrituras, quando na verdade essa escritura que o Senhor carrega debaixo do seu braço ou na sua mão foi produzida pela Igreja Católica. Inclusive, o apóstolo Paulo é um bispo da Igreja Católica, apóstolo Pedro, que escreveu 2 cartas, é um bispo da Igreja Católica, né? Lucas, né? Tiago, que escreveu uma carta que era bispo da Igreja, era um bispo da Igreja Católica, e isso não tem como negar, não tem como negar, é só voltar à história. Então ele vai dizer assim, mostre esse versículo ao padre, e aqui ele volta para a questão da idolatria, né? Ele diz, mostre esse versículo para o padre, aí ele vai falar Salmo 115. Se você for na playlist aqui, Protestantismo, você vai ver lá Salmo 115, Isaías 45, ou 44, né? Vai falar sobre imagens, sobre ídolos, e eu mostro lá como de fato deve ser interpretado esses textos dentro do contexto histórico, dentro da tradição no qual eles foram escritos, e não tem como desassociar um texto fora do seu contexto histórico, fora do seu contexto cultural e tudo mais. Então, mostre esse versículo o padre, ele vai dizer, ele vai falar da primeira carta de São João, capítulo 5, onde São João vai falar, fugir, né, também dos ídolos, né, do anticristo e coisa e tal. Depois ele vai falar sobre Apocalipse capítulo 21 e também vai falar sobre Apocalipse capítulo 22, onde vai falar sobre idolatria. Só que a definição de idolatria que ele dá no começo do vídeo não é a idolatria, não é a definição de idolatria das Sagradas Escrituras. Sabe por quê? Porque se a mesma ideia de idolatria ou de adoração das Escrituras fosse a mesma do pastor Eliseu nesse vídeo, nós teríamos que, de fato, não ter nenhum tipo de imagem, nem mesmo foto de alguém, nem poderíamos, nem em pensamento, assistir até uma TV. Nem pegar uma cédula de 100 reais, de 10 reais. Por quê? Porque teria imagem. Se de fato fosse ao pé da letra toda e qualquer imagem, então a Bíblia, a gente teria que rasgar, por exemplo, Êxodo 25, onde Deus manda Moisés fazer imagem no templo. A gente teria que rasgar primeiro Reis, capítulo 6, 7 e 8 todo, porque ali o rei Salomão, orientado, mandado por Deus, vai fazer imagens e dentro do templo e tudo mais. Teríamos que arrancar, né, Números 21, né, que é onde Deus manda fazer a serpente de bronze, e assim sucessivamente. E teríamos que arrancar, por exemplo, o livro dos reis, segundo livro dos reis,
Segundo livro dos Reis, capítulo 5, pega aí na sua Bíblia, veja, segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, vai falar sobre a cura de Naamã, mas eu queria pegar apenas o versículo 17 e 18 e 19. Aí, veja, se Naamã estivesse ido ao pastor Eliseu, Naamã teria que estar morto agora, sabe por quê? Porque ele pega um texto bíblico e quer fazer parâmetro com esse texto, ou seja, fazer uma linha de raciocínio idêntica para todos os outros textos bíblicos. Por exemplo, o rei Nabucodonosor construiu uma imagem de si mesmo e disse que os servos do Deus Altíssimo deveriam também adorar quando fosse tocado ali a trombeta, o sinal, né, dado para a adoração. E ali os jovens, Sidraque, Misaque e Abednego, eles ficaram de pé, né, não se prostraram diante daquela imagem, que era para ser adorada. Naquele contexto, ali foi feito vamos dizer assim, que um desafio à fé daqueles 3 homens. E eles disseram, nós não vamos nos prostrar diante de nenhum ídolo para adorá-lo, porque nós adoramos somente ao Deus Altíssimo. E foram jogados na fogueira, na fornalha por causa disso. Então, esse parâmetro é não se prostrar. Aí tá, não se prostrar diante da imagem do rei Nabucodonosor. Então, o pastor Eliseu e todos os protestantes pegam esse texto e faz uma nivelação de toda a escritura. Que se alguém se prostra, está adorando. Se prostrou, está adorando. Se fosse assim, todos os reis de Israel teriam sido reis, deuses ou semideuses que foram adorados pelos seus servos. Porque todos os servos se prostravam diante dos reis de Israel. Se fosse assim, as 2 imagens dos querubins que estavam em cima do propiciatório da Arca da Aliança também tinham sido ídolos e teriam sido adorados por todos aqueles, né, principalmente os sumos sacerdotes, que se prostravam diante dela. Se fosse assim, meus irmãos, aqui na conversão, na cura de Naamã, Eliseu, se pensasse igual, veja, se o profeta Eliseu pensasse igual ao seu xará, pastor Eliseu, né? Eu acho que é Eliseu o nome dele. Ele teria que mandar Naamã ser morto. Não, você tem que morrer. Veja aí. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 17. Então Naamã disse, se não o aceitas, porque Naamã foi levar presentes para o rei, né, para Eliseu, melhor dizendo. Então Naamã disse, se não o aceitas, permite ao menos que se dê ao teu servo da terra deste país, tanto quanto possa carregar 2 mulas, porque doravante este teu servo, Naamã, não oferecerá mais holocausto, nem sacrifício a outros deuses, mas só ao Senhor. Então Naamã era um idólatra, adorava outros deuses. E a partir da sua conversão, Naamã vai dizer que não quer servir a nenhum outro Deus, mas ele quer unicamente servir a Deus e quer levar terra de Israel para fazer um altar e sacrificar somente ao Deus de Israel. No versículo 18, veja o que é dito. Entretanto, Naamã vai dizer a Eliseu, entretanto, que o Senhor perdoe ao teu servo, Naamã, o seguinte, quando o meu soberano, ou seja, o rei, porque soberano só Deus, né? O pastor vai dizer aí no finalzinho do vídeo que Jesus é o soberano, só ele é o soberano, só Jesus é o soberano. Então, para o pastor aí, né, Eliseu já teria cometido um erro, né? Porque Naamã chama o seu rei de seu soberano. E Eliseu não diz nada, né? Ele vai dizer soberano. Quando o meu soberano entra no templo de Ramon, Ramon era um ídolo que era adorado pelo Senhor, né? Pelo rei, pelo soberano de Naamã, para adorar. Veja, é bem específico aí, versículo 18. Entretanto, que o Senhor perdoe ao teu servo o seguinte, quando o meu soberano entra no templo de Ramon para adorar, apoiando-se no meu braço, no braço de Naamã, seja-me permitido também me prostrar no templo de Ramon, e que o Senhor perdoe esse gesto ao teu servo. Então veja, Eliseu, se Eliseu pensasse igual ao pastor Eliseu, se a definição de idolatria fosse a mesma para Eliseu, o profeta, a mesma que o pastor Eliseu define aí, como adorar, se prostrar,
venerar, ser devoto de um santo. Se essas coisas fosse a definição de adoração bíblica, o profeta Eliseu teria dito, olha, não, você vai morrer, recém-convertido vai morrer, vai para o céu, não tem problema, porém você não pode se prostrar. Mas o que é que Eliseu vai dizer aí no versículo 19? Eliseu respondeu, fazei-o, não proibiu, fazei-o tranquilamente, fazei-o tranquilamente. E Naamã o deixou. Então, Eliseu não proíbe Naamã de se prostrar junto com o soberano dele, com o rei dele, que provavelmente deveria ter algum problema de saúde e por esse motivo não poderia se prostrar ou se ajoelhar sozinho diante da imagem ou dentro do templo de Ramon. E Naamã vai dizer, olha, eu peço ao Senhor que o Senhor perdoe esse gesto do teu servo. Porque eu vou me prostrar, mas eu vou me prostrar porque ele pede que eu me prostre com ele, porque ele não pode se prostrar sozinho. Porém, eu não vou mais adorar. A mentalidade de Naamã é essa, eu não vou mais adorar. Eu vou fazer o gesto externo. Veja, o gesto externo eu vou fazer, mas no meu interior, eu não vou adorar. A mesma coisa, tem um livro que não tem na Bíblia protestante, que é Baruque capítulo 6. Vai dizer lá em Baruque capítulo 6, não lembro o versículo agora, mas vai dizer em Baruque capítulo 6 o seguinte: quando vocês virem os deuses desses povos sendo carregados para frente e para trás, quando eles se prostrarem e vos obrigarem a se prostrarem diante desses deuses, dizei no vosso interior, é a ti, Senhor, que nós adoramos, é a ti, Senhor, que nós cultuamos, é a ti, Senhor, que nós prestamos a nossa adoração. Ou seja, é um gesto interior que vai além do que é mostrado exteriormente. E nós podemos ver isso, meus irmãos, por exemplo, em São Mateus capítulo 27, né? São Mateus capítulo 27, deixa eu só tomar aqui, São Mateus capítulo 27. São Mateus 27, versículo 27, vai mostrar pessoas se prostrando diante do Deus, do soberano, como o irmão diz aí. E esse soberano é Jesus Cristo. Mas vamos ver se eles estão adorando a Jesus. O gesto é um gesto de adoração, segundo o pastor, que desassocia o gesto do que está no interior da pessoa, na alma da pessoa. Então veja, São Mateus capítulo 27, versículo 27. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e rodearam-no com todo o pelotão. Então levaram Jesus para o pretório e ali rodearam Jesus. Todo o pelotão dos soldados, né, rodearam Jesus. Todo o pelotão rodearam Jesus. Aí vai dizer, arrancaram-lhe as vestes. Arrancaram as vestes de Jesus e colocaram-lhe um manto escarlate, ou seja, sinal de realeza, um manto vermelho. Depois trançaram uma coroa de espinhos e meteram-lhe na cabeça e puseram-lhe na mão uma vara. Então, travestiram Jesus de rei. Uma coroa de espinho para zombar dele, um manto vermelho para zombar dele, uma vara na mão, simbolizando o cetro do reinado de Cristo para zombar dele. E vai dizer assim, dobrando os joelhos, ou seja, se ajoelhando diante dele, diante de quem? De Jesus, diante do soberano, do Rei dos reis e Senhor dos senhores. Diziam com escárnio, ou seja, zombavam dele, dizendo, salve Rei dos judeus. Cuspiam-lhe no rosto e tomando da vara, davam-lhe golpes na cabeça. Depois de escarnecerem, zombarem dele, tiraram-lhe o manto e entregaram-lhe as vestes. Em seguida, levaram-no para o crucificar. Então, o conceito de idolatria ou de adoração do irmão Eliseu, do pastor Eliseu, é diferente do conceito de adoração bíblica. É diferente, porque senão Eliseu seria conivente com a idolatria de Naamã. Senão, os soldados não estariam aqui a zombar de Jesus, mas estariam prestando adoração a ele.
uma adoração bem estranha, mas estariam prestando uma espécie de adoração para ele. Agora, eu queria mostrar para o pastor qual é a verdadeira idolatria, que o pastor não tem coragem de falar nas igrejas deles, nos púlpitos deles. Jesus diz para nós, Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E Jesus conclui dizendo, não podeis servir a Deus e a riqueza. Não podeis servir a Deus e a o dinheiro. Ou seja, não podeis servir a Deus e a mamon. Né, pastor? Essa é a idolatria do século 21, que Jesus já nos alertou. Né? Jesus já nos alertou. Temos também aqui, a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 5. O senhor gosta muito de citar a Bíblia, né? Aí, vamos lá. Porque sabei o bem, nenhum dissoluto, ou impuro, ou avarento, verdadeiros idólatras, avarento, São Paulo vai dizer que são verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, aqueles que adoram o dinheiro. E eu não vejo nenhum pastor combatendo a idolatria ao dinheiro. Mas nós temos ainda Colossenses. Vamos aqui, Colossenses capítulo 3 também. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Também São Paulo vai falar sobre isso. Ele vai dizer assim, mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno. A devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos. Aí ele diz, pastor, a cobiça, que é uma idolatria. A cobiça, que é uma idolatria. Então, a avareza é uma idolatria. A cobiça também é uma idolatria. E a avareza é a verdadeira idolatria. Sabe quem é vamos dizer assim, o pai dos idólatras ao dinheiro ou do dinheiro? Judas. Judas Iscariotes, ladrão, tesoureiro do grupo dos apóstolos e de Cristo. Roubava, queria até que a mulher que quebrou o perfume, que não fosse quebrado o perfume, mas que fosse, Maria ali quando quebrou o perfume, Maria, irmã de Lázaro, quebrou o perfume, ele queria que ela não quebrasse o perfume, queria que aquele perfume fosse vendido por 300 denários para dar aos pobres. Mas por quê? Porque ele amava os pobres? São João vai dizer para nós, era porque ele era ladrão e roubava da bolsa comum. Então ele é o condutor, ele é o orientador, ele é aquele que inspira, juntamente com Satanás, aqueles que são idólatras do dinheiro, que vivem da idolatria do dinheiro. E Jesus nos aconselhou, juntai para vós, pastor, não tesouro aqui na terra, porque tesouro aqui na terra a traça corrói, o ferrugem destrói, o ladrão arromba e rouba. Ele vai dizer, juntai para vós tesouro no céu, porque a traça não corrói, o ferrugem não destrói e o ladrão não pode arrombar e roubar. E por que Jesus diz isso? Pelo simples fato de que muita gente acha que o dinheiro é tudo, como aquele homem que fez uma grande colheita e disse, agora eu vou derrubar meus celeiros, vou construir celeiros gigantes e vou me sentar e relaxar aqui na minha cadeirinha de balanço e vou dizer para a minha alma, para mim mesmo, descansa, porque tu tens muito para muitos dias. E Jesus vai dizer o quê? Homem tolo, hoje mesmo a tua vida será tirada. E aqueles que não plantaram, colherão no teu lugar. Aqueles que não semearam, comerão do que tu semeastes, e assim sucessivamente. E por que tudo isso? São Paulo diz para nós, por quê? Porque o amor exagerado ao dinheiro é a raiz de todo mal. O amor exagerado ao dinheiro é a raiz de todo mal. E ele vai dizer, nós não adoramos a Senhora, nós respeitamos a Senhora. Adoramos unicamente a Jesus Cristo. Será, pastor, realmente? Que vocês adoram a Jesus Cristo? Somente a Jesus Cristo? Ou será que vocês têm, como o próprio Jesus diz, dois senhores? Isso aí é só uma pergunta, não estou acusando ninguém de nada. Estou fazendo uma pergunta. Será? Será que de fato
E aqui eu não estou falando para todos, generalizando todos os pastores, todos os protestantes. É só uma reflexão, é para você, pastor, para você, protestante, refletir sobre isso, tá certo? Então, não tem como desassociar a Bíblia da igreja, não tem como desassociar a Bíblia da Sagrada Tradição Apostólica, não tem como desassociar a Bíblia daqueles que escreveram as Sagradas Escrituras. Não tem como desassociar as Sagradas Escrituras do seu contexto bíblico, da sua história, né? E é isso aí, né? Que nós possamos pedir a Deus a graça do entendimento, do amadurecimento espiritual, porque se essas imagens fossem ídolos, eu teria centenas, milhares de ídolos, né? Contando com os da minha casa e da igreja. Mas na verdade não são ídolos, pastores, não são ídolos. São homens, são os heróis da fé, como narra São Paulo para nós na carta aos Hebreus, né? São Paulo ou quem a escreveu, né? Dizem que é São Paulo, dizem que foi outro, dizem que foi um discípulo de Paulo, não se sabe. Mas são os heróis da fé. E a Santíssima Virgem Maria é Senhora não porque é deusa, não porque é divina, mas porque é mãe do Senhor, do Todo-Poderoso, da vida que veio a este mundo para nos resgatar da morte e do cativeiro de Satanás. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta os vídeos e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe.